Graça e paz. Vamos agora caminhar para o encerramento do nosso módulo onde nós falamos sobre a essência da ordem. E eu quero agora enfocar sobre a essência da ordem e a hierarquia, de acordo com os princípios da Bíblia. A hierarquia e a essência da ordem são conceitos essenciais fundamentados na Bíblia. A hierarquia se refere à organização de autoridade e de responsabilidade em diferentes níveis, enquanto a essência da ordem vai abranger a disposição apropriada de coisas, de pessoas, em conformidade com os princípios de Deus. Ambos conceitos são considerados de extrema importância para fomentar uma vida bem estruturada, uma vida justa, tanto socialmente, como na igreja, como em outros contextos. A aplicação correta da hierarquia, conforme delineado nas Escrituras, tem como objetivo promover o bem-estar, a unidade e, acima de tudo, a glorificação de Deus em todas as áreas da vida. O cristianismo enfatiza a obediência a Deus e o respeito às autoridades estabelecidas por Ele, de modo que a gente possa experimentar uma vida plena, uma vida equilibrada em Cristo Jesus. Vamos então explorar esses conceitos que muitas vezes são negligenciados na nossa sociedade atual. Nós investigaremos alguns princípios bíblicos relacionados à essência da ordem e à hierarquia em contextos tais como na sociedade, na família, no trabalho, na igreja e, acima de tudo, a nossa submissão a Deus. Vamos hoje começar com a essência da ordem e a hierarquia social. No livro de Romanos, no capítulo 13, fala assim que toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nesse trecho, é muito importante aqui a gente perceber que estar sujeito à autoridade de Deus é uma ordem de Deus. E isso foi feito para que se possa manter a ordem e justiça social. No entanto, isso não significa que as autoridades estão acima de críticas ou que não podem ser confrontadas se agirem de forma contrária aos princípios de Deus. Em Atos capítulo 5, no versículo 29, os apóstolos deixam muito claro que em situações em que as ordens das autoridades humanas entram em conflito com os mandamentos de Deus, é essencial obedecer a Deus acima de tudo. Ou seja, quando a autoridade está agindo de maneira contrária à vontade de Deus, os cristãos, nós somos encorajados a seguir a vontade divina em primeiro lugar. Portanto, a submissão à autoridade na Bíblia não é absoluta nem inquestionável. Os cristãos são incentivados a respeitar, a obedecer à autoridade constituída por Deus, mas também são encorajados a confrontar situações de injustiça, de corrupção, de violação aos princípios que Ele instituiu. O importante, o fundamental, é sempre agir com sabedoria, discernimento, domínio próprio, buscando obedecer a Deus em todas as circunstâncias, ok? E agora eu lanço uma pergunta para a gente refletir sobre esse tema. E a minha pergunta é: quais são as nossas ações práticas nas quais nós buscamos o equilíbrio entre a obediência a Deus com a obediência à autoridade humana?